Dos 200 anos de Pelotas até shows com bandas da cena independente local. Esta é a terceira edição do Primavera Cultura Livre. 3 dias de programação que buscam fomentar o cenário cultural desta cidade, que tem muita história para contar. E para nos falar mais sobre o assunto, estamos recebendo o Manoval Robe e o Betinho Mereb, que são idealizadores do evento, e o músico Edu da Mata, que é um dos idealizadores do projeto. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria que vocês explicassem o porquê desse projeto. A Primavera Cultura Livre é um encontro, né, que não é entretenimento. A gente procura discutir questões importantes que pode estar qualificando e melhorando a vida da nossa comunidade, né? Um exemplo que a gente pode citar é que em 2009, na primeira edição da Primavera Cultura Livre, nós tínhamos como meta discutir o Fundo Municipal de Cultura, que em Porto Alegre já existia há 15 anos o FUNPROARTE, existia em Rio Grande, Santa Maria e Caxias, e Pelotas não tinha um fundo. Então, quer dizer, hoje a gente tem o Fundo Municipal de Cultura e foi uma vitória, digamos, do movimento cultural da cidade, que em 2009, com a primeira edição da Primavera, discutia isso, né? Então, agora na terceira edição, além dos shows, a gente está discutindo também um curso, uma graduação de produção cultural, né? Que a gente acha que a gente tem cinema, teatro, dança, música, produção fonográfica na Católica, aqui na universidade, mas ainda temos um déficit de produtores culturais. Então esse é o tema que a gente vai estar discutindo na terceira edição da Primavera Cultura Livre, né? Como forma de qualificar os agentes, as pessoas que participam da cadeia produtiva da cultura. E sobre os artistas, que tipo de artistas vocês procuram integrar ao projeto? Como isso funciona? Bom, a Primavera Cultura Livre, como o próprio nome diz, né, a gente faz sempre, como o Manoval já disse, essa questão da cultura livre, né? Então a gente procura sempre valorizar os artistas que não tem muito espaço de estar colocando seus trabalhos. Então a gente procura sempre buscar compositores, músicos, né, os artistas de uma forma geral daqui da cidade, na medida que eles possam estar também se qualificando e pensando assim, né, profissionalmente o seu trabalho, né? Então essa ideia de estar fazendo esse encontro agora propositivo de pensar um curso de produção cultural aqui na cidade de Pelotas vem nesse intuito, né, de fazer com que artistas que às vezes não têm acesso a essa parte de produção, a gente possa criar essa cadeia da economia da cultura e fortalecer esses movimentos, né, as artes de uma forma geral, né? Então é isso um pouco, não sei se... E como vocês já falaram, a programação é bem diversa, ela não tem só música. O que quem for comparecer pode esperar do evento? Amanhã às 14 horas a gente tem esse debate, né, sobre os 200 anos de Pelotas, a cultura que temos e a cultura que queremos. Aí às 19 horas também tem uma conversa com os integrantes da banda Macaco Bong sobre a cena independente nacional e novas tecnologias e maneiras de estar se organizando. Então, quer dizer, além das músicas, também existe muito debate, né? Aí também nós estaremos lançando o jornal do Ponto de Cultura Outro Sul, né, Betinho? Isso. Então, quer dizer, tem questão de audiovisual, tem questão de debates, tem questão da música, as feiras também que vão estar acontecendo domingo no Parque da Baronesa, né? Então é um conjunto de fatores aí que fazem parte da Primavera. Essa já é a terceira edição. O que vocês trazem das outras duas? O que foi fomentado, na verdade, porque sempre tem esses debates. Então, o que vocês trazem das outras duas edições? A gente sempre, como eu estava dizendo, a gente sempre pautou, né, a Primavera Cultura Livre, essa ideia de discutir a questão da economia da cultura, né? Então a economia da cultura que é esse viés assim, de como que as manifestações artísticas, né, podem ser trabalhadas profissionalmente. Mas principalmente discutir hoje, a gente vê o acesso às tecnologias está bem mais fácil hoje, né? Então fica mais tranquilo das pessoas estar fazendo. Existe uma crise da produção fonográfica, né, e geral, assim, da indústria fonográfica, porque cada vez mais microlocais, né, os locais têm essa condição de estar acessando isso. E nós sempre trazemos essa discussão. Outro tema que também está sempre pautando, né, além dessa questão da cultura, é a questão da comunicação, né, e das mídias livres, né? Então, de que maneira a gente pode ter uma internet como uma ferramenta, né, uma tecnologia que tem que permanecer livre e socializada com todos, né? Porque isso é fundamental, né? Porque cultura e comunicação são coisas que caminham juntos, né? Então, a gente quer manter também essa discussão. Então, a cultura livre é isso. A gente até usava um termo que era glocalizar Pelotas, né?
Então essa ideia de colocar o local em conexão com o global, compreender o que está acontecendo no mundo, né, nas relações de poder, principalmente dentro desse viés aí da produção cultural. Então, da 2009, teve 2 movimentos que foram importantes, que nós participávamos aqui, o Valdir pela Satolep Circos se aproximando do Circuito Fora do Eixo, que é uma rede nacional e já pela América Latina de circulação, começa com a circulação de bandas, né? Então de que maneira que os grupos culturais independentes podem circular. E também a primeira conferência de comunicação e cultura nacional que houve também, foi no Recife que aconteceu, que estava discutindo esses temas de comunicação, né, de informação, de circulação, da produção independente mesmo cultural. Então isso que é a ideia da Primavera Cultura Livre, né? Então a gente escolhe sempre a época da primavera, porque é uma estação, né, de estar reflorescendo tudo, né? É uma das boas estações. Todas as estações são boas, mas a primavera traz essa coisa do inovador, do novo, né? Daquilo que a gente não sabe muito bem quais são os caminhos, mas que a gente já vem trilhando há algum tempo. Então a gente vem discutindo esses 2 eixos, produção cultural e as novas tecnologias da informação e comunicação a serviço aí da produção cultural. Acho que é isso. Quem quiser saber mais sobre o evento e sobre a programação, aonde vai? Tem vários lugares. A gente pode deixar um blog, né, que é o Ponto de Cultura Outro Sul, .blogspot.com, que é um projeto do coletivo, é um programa do Ministério da Cultura, é um ponto de cultura que faz parte da rede Geribanda, que é a rede de pontos de cultura da região Sul e Centro-Sul, que tem 16 pontos de cultura, faz parte do coletivo Outro Sul, que quando a gente em 2009 faz a Primavera Cultura Livre, nós sentimos a necessidade de montar um coletivo que conseguisse seu trabalho numa ONG que se chama MIS. O Manuval tem uma produtora, que é a Satolep Circos, né? O Eduardo é produtor e músico independente, então a gente sentia essa necessidade de criar um coletivo, de juntar esses vários pequenos grupos, assim. Então a gente criou o Coletivo Outro Sul e a gente agora consegue também acessar esse projeto do governo federal, da Cultura Viva também, que é um ponto de cultura, que é o que a gente utiliza esse blog como nosso espaço, que é ponto de cultura outro sul.blogspot.com, tem toda a programação da Primavera Cultura Livre e muito desses trabalhos que a gente vem realizando aí ao longo desses anos todos de trabalho. E o Facebook da Satolep Circos também. Tá certo, então muito obrigada, Manuval, muito obrigada, Betinho. E agora nós vamos para o intervalo, mas antes você fica com o Edu da Mata, que se apresenta na Primavera Cultura Livre amanhã às 4 da tarde. Encontrar a tua mão sobre a mesa, teu sorriso cansado de sorrir, o teu olhar na janela do quarto e um pedaço de chita te cobrir. Quero o vento brincando na areia da sanga e teu corpo aflorar. Índia, Maria, Marcela e Carqueja, me beija na boca ao despertar. Anara